Apertem os cintos, porque olha, o cronômetro já disparou. 2 de maio hoje. Faltam exatamente 5 meses para as eleições presidenciais de 2022. Vai ser num domingo, 2 de outubro. Aí, entre esse dia e o domingo 29, quando vai ocorrer o segundo turno, Jair Bolsonaro vai tentar dar um golpe de Estado. Gente, vamos lá. Desenhar. Às vezes é importante. Donald Trump passou o ano de 2020 dizendo que o sistema eleitoral americano tinha problemas sérios. Era o ano da eleição. Olha, sabe qual partido que tem mais razões para se queixar do sistema eleitoral americano? O Partido Democrata, que é o outro partido. No ano 2000, milhares de velhinhos judeus votaram num candidato antissemita na Flórida porque a cédula era tão confusa que achavam que estavam votando em Al Gore. Se a cédula fosse simples e aqueles votos tivessem ido para Gore, George W. Bush nunca teria chegado à presidência e a história seria outra. Os democratas pediram recontagem na justiça, mas no fim das contas foi o que foi. A justiça definiu, Gore reconheceu a derrota, Bush foi lá ser presidente. Mas não foram os democratas que passaram um ano atacando o sistema eleitoral. Foi Donald Trump, republicano. Por quê? Porque ele sabia que ia perder. Trump se recusou a aceitar a derrota. Acusou uma fraude não existente, sem comprovação fora do universo paralelo das teorias conspiratórias. Não ganhou na justiça nem quando foi para a Suprema Corte, nomeada em grande parte por republicanos. Ele próprio indicou 3 ministros. Nenhum votou a favor dele. E ainda assim, Donald Trump incitou os seus seguidores a invadirem armados o Capitólio, o Congresso Nacional. Substituíram a bandeira americana por uma bandeira com o nome Trump. Levaram para lá dentro a bandeira confederada, a bandeira dos estados que declararam guerra civil para destruir a unidade dos Estados Unidos. O que é que Jair Bolsonaro está fazendo de diferente? Nada. Está escrito, está claro, está na cara de todo mundo. Preparem-se. Em outubro, o Brasil vai viver uma tentativa de golpe de Estado. E fiquem preocupados, porque temos algumas diferenças em relação aos americanos. Diferenças que contam muito. A primeira diferença é que os Estados Unidos não têm uma história de golpes de Estado. A segunda diferença é que a gente não tem um Mark Milley. Me perdoem os militares brasileiros, porque é certo que há muitos homens e mulheres que honram o seu uniforme. Mas quem é o nosso Mark Milley? Lá ele era o comandante dos Joint Chiefs of Staff, portanto, o oficial de maior hierarquia das 6 Forças Armadas Americanas. Lá são 6. Sua maior preocupação era de que talvez fosse preciso chegar a uma situação extrema em que ele tivesse de botar soldados e tanques nas ruas para defender a posse de Joe Biden, que era o presidente eleito, para impedir um golpe de Estado. Essa era a preocupação do altíssimo comando das Forças Armadas Americanas no final de 2020, garantir que a pessoa eleita tomasse posse para presidente. E quais são os sinais que nós recebemos das Forças Armadas brasileiras? Um general é vice-presidente desse presidente golpista. Ele vai mudar o vice, mas vai continuar sendo um general. Bolsonaro ameaça o Supremo Tribunal Federal e os militares fazem o quê? Nada. Um ministro do Supremo se queixa da pressão golpista sobre as Forças Armadas e ocorre o quê? Um general-ministro solta uma nota furiosa atacando o Supremo. Temos um general da ativa que acha que pode soltar uma nota oficial contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Em país sério isso não acontece, gente. Oficial da ativa enfrentar ministro da Corte Constitucional, isso é falta gravíssima. Na Alemanha, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, na democracia que for. Um ministro da Corte Constitucional é como o presidente da República, é como o presidente da Câmara ou do Senado. Está ali no topo dos 3 poderes. As Forças Armadas, elas respondem aos 3 poderes, elas obedecem. Não tem caminho inverso. É um ato de profunda indisciplina a ideia de um general bater boca com quem está no comando da República. Indisciplina gravíssima. No Brasil, general 4 estrelas acha que pode dar opinião política. Acha que pode atuar como político estando em função militar. Acha que pode analisar publicamente conjuntura.
Onde foi que perdemos o básico a respeito das Forças Armadas? A de que elas estão a serviço da República, não a serviço do presidente do momento. Isso não quer dizer que as Forças Armadas brasileiras tomarão parte de um golpe de Estado, não. Jair Bolsonaro gostaria muito, mas não é dado que os generais serão irresponsáveis. Não é esse ponto. Aliás, essa é uma coisa fundamental de sublinhar. São muitos os generais legalistas, são muitos os generais que estão profundamente incomodados com a exposição política das Forças Armadas, com esse presidente que fica arrastando a imagem deles para o meio do cenário onde não cabe a sua presença. São muitos, mas não são todos. E o histórico não é bom. Nós não somos os Estados Unidos. Aqui bem mais que uma vez militares levantaram armas contra as pessoas que foram eleitas pelo povo. Fizeram isso contra Dom Pedro II e o gabinete eleito do Visconde do Ouro Preto, que é quem governava como primeiro-ministro em 1889. Parte do exército ergueu-se depois para derrubar o presidente eleito Epitácio Pessoa em 1922. Tentaram derrubar o presidente Arthur Bernardes em 1924. Depois derrubaram, de fato, o presidente Washington Luiz em 1930. 2 generais e um almirante entraram armados no gabinete do presidente e o depuseram ali, à ponta do revólver. Aí o levaram preso. Soldados armados, sob ordens de generais que diziam temer o comunismo, cercaram o Congresso Nacional em 1937 para destituir o legislativo, anular as eleições e botar no poder Getúlio Vargas como ditador. Os mesmos generais que, sob ameaça de golpe, terminariam por levar ao suicídio o mesmo Getúlio, só que agora era presidente eleito em 1954. Generais que tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek, presidente eleito em 1955. Se não fosse um marechal, porque às vezes os militares brigam internamente, JK não teria sido presidente. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, né? Em 1959, oficiais do Exército e da Aeronáutica se insurgiram para derrubar Juscelino mais uma vez. Não conseguiram. Logo depois, em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, generais pressionaram o Congresso Nacional para impor um parlamentarismo, porque não queriam que o vice-presidente eleito assumisse o cargo que a Constituição lhe garantia. Em 1964, aí os generais depuseram João Goulart. Vocês acham que acabou? Não acabou, não. Porque aí veio 1968. Toda a oposição civil havia se juntado até o trio que não se bicava de jeito nenhum. A gente viu ali uma frente ampla como nunca tínhamos visto antes e como nunca vimos desde então. Porque, vejam, ter João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek no mesmo time é, sei lá, ter Sérgio Moro, Lula e João Dória operando juntos contra um governo de exceção. O povo estava na rua gritando abaixo a ditadura. Aí o que fizeram os generais? Fecharam por 1 ano o Congresso Nacional. Havia deputados e senadores eleitos lá. Uns foram mandados para casa, outros caçados, exilados. Teve deputado morto sob tortura. Vocês fizeram as contas? Eu faço. Por 10 vezes, oficiais militares tentaram se meter com quem havia sido eleito pelo povo brasileiro. Algumas vezes eles tiveram sucesso. Vejam, nós temos uma história de militares que honraram democraticamente os seus uniformes. Gente muito graduada, inclusive. O Marechal Henrique Teixeira Lott garantiu a posse de JK. O brigadeiro Rui Moreira Lima se pôs de prontidão para defender o presidente João Goulart. Quem ouve hoje as entrevistas do general 3 estrelas Carlos Alberto dos Santos Cruz, ouvirá alguém que defende o óbvio. Em outubro desse ano, faremos mais uma eleição para presidente da República. Vamos usar o mesmo método de registro de votos e de contagem de votos que temos usado, faz 20 anos. Em algumas horas, o Tribunal Superior Eleitoral vai informar o nome do vencedor. E em 1º de janeiro de 2023, aquele ou aquela que houver sido escolhido pela maioria dos brasileiros aptos a votar subirá a rampa do Palácio do Planalto, receberá a faixa presidencial e governará o Brasil pelos 4 anos do seu mandato popular. A história das Forças Armadas brasileiras com a democracia é suficiente para nos deixar assustados. Mas é um capítulo que se encerrou em 1985.
Jair Bolsonaro sabe que está atiçando um bicho venenoso, perigoso, um monstro que a nossa cultura política produziu e que ainda temos esperança de que esteja enterrado. Mas pode ser que o Brasil seja chamado às ruas para lembrar aos golpistas que uma pessoa foi eleita e que é essa pessoa que vai governar.